E agora, seguindo os gráficos estatísticos, eu quero mostrar duas opções que a gente tem para analisar três dimensões. Então, eu vou começar aqui com o histograma 2D. Vocês podem rir de mim, porque eu falei que a gente ia usar três dimensões e a gente começa com o histograma 2D. Mas o histograma 2D, na verdade, a gente plota duas dimensões num eixo e visualiza a contagem dessas duas, da junção dessas duas dimensões em uma terceira dimensão. Pode ter ficado um pouco confuso o que eu falei aqui agora, mas vai ficar claro quando eu mostrar para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei duas variáveis, x e y, com 500 valores cada uma delas, e no y eu só dei uma somada em 1, só para a gente ter uma pequena deslocada. Então, eu executei, e agora eu vou, da mesma forma como a gente fez anteriormente, eu vou criar um objeto do tipo figure, e o nosso goal vai ser go.histogram2D, 2D. E o parâmetro x eu passei esse x e o y eu passei o y. Então, estou copiando valores aqui porque a gente já viu esse processo várias vezes. O que a gente tem nesse histograma 2D? A gente tem o eixo x aqui embaixo, o eixo y aqui embaixo, e aqui a gente tem a contagem da junção desses dois valores. Então, ele fez um par entre eles aqui, entre x e y, e reparem que numa terceira dimensão a gente tem toda vez que há uma junção de um valor do ponto 0 com um valor do ponto 1 aqui, por exemplo, e vice-versa. Então, todos esses valores aqui, eles ficam mais evidentes, eles ficam mais claros quanto maior a contagem deles. Por isso que eu disse que a gente tem três dimensões. É uma dimensão aqui, outra dimensão aqui, e imaginem que a cor representa uma terceira dimensão que sai à tela. Tá? Então, o histograma 2D é muito bom para a gente poder visualizar histogramas com duas variáveis, a junção de duas variáveis, e que elas têm que ser contínuas. Tá? Existe um outro tipo de gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, que talvez vocês até já conheçam e sejam mais popular do que o histograma 2D, que são os mapas de calores. E a única diferença dos mapas de calores é que ele mostra aqui valores categóricos. Então, os valores que estão apresentados aqui, eles podem assumir qualquer valor, eles podem estar em qualquer ponto aqui. Um mapa de calor vai ser a mesma coisa, com a diferença que os valores que eu quero passar tanto no eixo x quanto no eixo y têm que ser específicos, não podem ser qualquer coisa. Vamos para um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou de novo criar uma figure aqui, como sempre, e dessa vez eu vou passar o go.heatmap e vamos começar a preencher junto com vocês. Então, nesse tipo de mapa, a gente trabalha com três dimensões, x, y e z. Só que no heatmap, eu vou passar valores também para o eixo z, porque eu quero que não necessariamente haja uma contagem, porque no histograma 2D, obrigatoriamente a cor ela se refere à contagem de quantos elementos apareceram ali. E no heatmap, eu colei aqui uma lista de listas com uma série de valores. Até coloquei um num para mostrar para vocês, mas a gente está especificando o que a gente quer na terceira dimensão. E eu vou supor aqui que isso aqui seja uma contagem de qualquer evento, não sei quantas pessoas passaram por um certo local, e aqui em dias da semana, turnos. Tá? Eu vou executar, reparem que agora a gente tem a mesma ideia que a gente tinha anteriormente, com duas diferenças. Primeiro, os eixos não são contínuos, eles são discretos, ou seja, os valores eles têm que ser um desses três, ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou noite, tarde e manhã. Ele não pode ser qualquer coisa, ele não pode ser como era, por exemplo, aqui 1,432, 0,165. Eles têm que ser categóricos. Essa é a diferença entre uma variável do tipo categórica e uma numérica. E a segunda diferença é que eu passei o z aqui, como eu havia comentado anteriormente. E reparem que aqui eu também coloquei um valor none para mostrar o que acontece quando a gente não tem informação. O plot ele simplesmente plota o valor vazio para a gente e deixa claro, eu não tenho essa informação aqui, eu estou te mostrando, só que eu não tenho esse dado do eixo Z, então fica sem informação. Então é isso, esses são os dois principais tipos de gráficos de três dimensões para análises estatísticas do Plotly. Qualquer dúvida que tenha ficado nessa parte aqui de análise de gráficos estatísticos, deixem nos comentários, mas eu recomendo fortemente que vocês pesquisem na documentação, porque, como eu comentei, existem infinitas combinações e outras formas de gráficos que vocês podem utilizar lá. Tá? Então, espero que tenham compreendido até aqui e até a próxima aula.